Olá pessoal, vamos resolver hoje 4 questões da prova da EPCAR do ano de 2022. No contexto atual, a máscara deve fazer parte do nosso vestuário. Usuários desse item de extrema necessidade individual e coletiva buscam a produção caseira e, para isso, existem vários modelos disponíveis com sugestões de materiais. Considere a confecção de máscaras caseiras, seguindo os modelos das figuras a seguir, bem como as especificações de materiais para cada uma de suas partes. Por exemplo, em relação ao elástico, temos 2 tipos, roliço e chato, e temos 3 cores, vermelho, preto e branco. Com relação ao lado interno do tecido, temos 2 tipos, proteção antiviral e sem proteção antiviral. Com relação ao lado externo do tecido, temos 3 tipos, algodão, tricoline e TNT, e temos 2 padrões, lisos e estampados. Com as especificações indicadas acima, a quantidade de máscaras diferentes que se pode confeccionar é igual a... Então vamos verificar aqui. Temos aqui o quadro de máscaras. Nós verificamos aqui, com relação ao elástico, nós temos 2 tipos e 3 cores diferentes. Então, só com relação ao elástico, podemos produzir 2 vezes 3 máscaras diferentes, ou seja, 6 tipos de máscaras diferentes. Com relação ao lado interno do tecido, nós só temos 2 tipos de máscara. Então, fica só sendo 2. E com relação ao lado externo do tecido, nós temos 3 tipos e 2 padrões. Então, 3 vezes 2 igual a 6. Então, nós podemos, com relação ao lado externo do tecido, produzir 6 tipos de máscaras diferentes. Mas, no total, quantos tipos de máscara nós podemos produzir? Bom, com relação ao elástico, 6 tipos de máscara. Com relação ao lado interno do tecido, 2 tipos de máscara. Com relação ao lado externo do tecido, 6 tipos de máscara. Então, o número total de máscaras é 6 vezes 2 vezes 6, ou seja, 72 tipos de máscaras diferentes. Então, a alternativa correta é a letra D. Tranquilo esse exercício, né? Basta multiplicar todos os tipos, né? Todas as alternativas, né? E que vai produzir a quantidade de máscaras diferentes que nós podemos confeccionar. Vamos para a próxima questão. Nos gráficos indicados a seguir, estão desenhadas 2 parábolas que representam as funções reais h e g definidas pelas leis. h de x é igual a ax ao quadrado mais bx mais c. E g de x é igual a dx ao quadrado mais ex mais f, com a, b, c, d, e e f, números reais não nulos. Então, temos aqui o desenho da função h de x e o desenho da função g de x. São 2 parábolas com concavidades contrárias. Com base nas informações e nos gráficos, é correto afirmar necessariamente que... Então temos aqui 4 alternativas. Vamos analisar cada uma dessas funções. Então, temos aqui as funções, o desenho do gráfico. Vamos analisar h de x, que é igual a ax ao quadrado, mais bx mais c. Nós observamos que a concavidade da parábola está voltada para baixo e que essa parábola admite um máximo. Então, qual é o coeficiente que determina a concavidade e o máximo? É o A. Então, o A, para admitir uma concavidade para baixo e admitir um máximo, o A tem que ser negativo. Então, o A é menor do que 0, devido à sua concavidade para baixo. Agora, vamos verificar com relação ao vértice.
O vértice, o x do vértice, né, a abscissa do vértice, ela é dada por menos b sobre 2a. E verificamos que a abscissa do vértice está localizado num ponto à esquerda de zero, ou seja, um ponto negativo, né? Então, podemos afirmar que menos b sobre 2a é menor do que zero. Que isso implica que o b é menor do que zero, pois o a é menor do que zero. Nós já vimos anteriormente, né? Então, menos b sobre 2a é menor do que zero, implica que, sendo a menor que zero, então b tem que também ser menor que zero. E verificamos também que a ordenada do vértice é dada por menos delta sobre 4a. E a ordenada aqui ela é positiva. Então, verificamos que menos delta sobre 4a é maior do que zero. Que implica que delta sobre 4a é menor do que zero. E verificamos também que, se nós colocarmos x igual a zero, verificamos que a função admite uma ordenada positiva. Então, para h0, né, para h0 maior do que zero. Isso implica o quê? Se eu pego a minha função e coloco x igual a zero, o h de x, o h de zero é igual a c. Então, c é maior que zero, né? Perfeito? Entenderam aí essa última assertiva, né? Se eu coloco o argumento x igual a zero, o que vai me sobrar de h é somente o coeficiente c, que é o independente, né? E no gráfico nós verificamos que h de zero é maior do que zero. Então, a gente conclui que c é maior do que zero. Vamos falar agora da função g de x, que é igual a dx ao quadrado mais ex mais f. Bom, verificamos aqui que a concavidade ela está para cima e que a função admite um mínimo. Isso significa o quê? Que d é maior do que zero. Concavidade para cima. Verificamos também que o vértice, a abscissa do vértice, que é dado por, nesse caso aqui, menos e sobre 2d, está para o lado positivo, né? Ou seja, à direita do zero. Então, menos e sobre 2d é maior do que zero. Isso implica que e é menor do que zero, pois nós vimos que d é maior do que zero. Perfeito? E também verificamos o quê? Que o menos delta sobre 4d, verificamos que a parábola ela toca somente em um ponto no eixo das abscissas, ou seja, as raízes são coincidentes. Isso aí ocorre quando o delta é igual a zero. Então, verificamos que o delta é igual a zero aqui. Se o delta é igual a zero, então vale que e ao quadrado menos 4df igual a zero. Da mesma forma, podemos verificar que g de zero ele é maior do que zero, né? Que é o ponto o ponto em que a parábola corta o eixo das ordenadas, né? É maior do que zero. Então, verificamos que g de zero é maior do que zero e g de zero é igual a f, né? Que é o termo independente. Verificamos, então, que f é maior que zero. Então, verificadas essas propriedades, vamos para a próxima parte. Então, colocamos aqui no quadro todas as propriedades aí de cada função. Vamos analisar cada uma das funções aqui, começando pela cada uma das alternativas, começando pela letra A. Então, aqui fala de BF menor do que menos E sobre 2D. Bom, menos E
sobre 2D é maior do que zero, né? Então, vamos verificar aqui como é que é a situação de BF. O B é menor do que zero e o F é maior que zero. Então, nós temos B negativo e F positivo. BF vai ser o quê? Negativo. Ora, BF negativo se implica que BF é menor do que zero e zero é menor do que menos E sobre 2D, porque menos E sobre 2D é positivo. Isso aqui implica que essa alternativa é verdadeira, ou seja, BF é menor do que menos E sobre 2D. Vamos verificar agora a letra B. Bom, verificamos aqui que o delta da função g de x é igual a zero e que se implica que e ao quadrado menos 4df é igual a zero. De onde a gente tira que e ao quadrado é igual a 4df. Então, essa alternativa aqui é falsa, tá? Porque a alternativa diz que e ao quadrado é diferente de 4df. Vamos para a próxima alternativa, a letra C. AD maior que F menos E. Bom, verificamos que A é menor do que zero e que D é maior que zero. Então, A menor que zero e D maior que zero implica que AD vai ser menor do que zero. Vamos verificar agora F menos E. O F é maior que zero e o E é menor do que zero. Então, eu pego um número positivo e subtraio de um número negativo. Subtrair de um número negativo é a mesma coisa que somar o módulo desse número. Então, se eu tenho o E negativo e o F positivo, o F menos E vai ser necessariamente positivo. Então, se eu tenho AD negativo e F menos E positivo, então AD nunca poderá ser maior do que F menos E. AD é menor do que F menos E. Isso aqui, então, a alternativa C é falsa. Então, vamos para D. O D é menos B ao quadrado menos 4AC dividido por 4A menor do que zero. Isso aí é o delta, né? Então, verificamos que o delta menos delta sobre 4A é maior que zero. Menos delta sobre 4A é menor que zero, isso implica que menos B ao quadrado menos 4AC sobre 4A é maior que zero. Ou seja, a alternativa D é falsa, porque a alternativa D fala que diz que a expressão é menor do que zero. Então, a alternativa correta é a letra A. Então, a alternativa correta, letra A. Perfeito. Vamos para a próxima questão. Questão longa. Em um exercício de aperfeiçoamento de cadete da Força Aérea Brasileira, 3 aeronaves estão posicionadas como indicado na figura a seguir. Então, temos a aeronave 1 aqui à esquerda, a aeronave 2 no ponto ali central da pista e a aeronave 3 ali na direita, a altura m sobre 2. Em certo momento, as aeronaves 1, 2 e 3 são vistas de um determinado ponto, seguindo uma trajetória de voo sobre a curva de uma parábola, sendo dadas suas distâncias de referência como a da figura. Considere um plano cartesiano em que as aeronaves 1, 2 e 3 estão sobre a trajetória de uma única parábola. A pista de aterrissagem está no eixo das abscissas. A posição de cada aeronave em um ponto x, y desse plano, onde y é igual a f de x, é a altura atingida pela aeronave em quilômetros em relação ao chão. E o eixo das ordenadas passa pela aeronave 1. A lei da função f, que satisfaz as condições estabelecidas na figura, é... Então, temos aqui as 4 alternativas. Precisamos encontrar, então, f de x. Então,
Então, vamos verificar aqui a figura. Então, a figura, de acordo com o plano cartesiano que foi descrito, o eixo X é o eixo que passa pelo centro da pista, o eixo Y é o eixo que passa pela aeronave 1. Verificamos o seguinte, que a função que nós procuramos é f de x, que é igual a ax ao quadrado mais bx mais c. E precisamos descobrir quais são os coeficientes a, b e c. Verificamos que para f de x igual a 0, vai ser y igual a m sobre 2. Então, f de 0 é igual a m sobre 2. Isso implica o quê? Se eu substituir x igual a 0, então vou ter f de 0 igual a c. Então, implica que c é igual a m sobre 2. Já achamos aqui o nosso primeiro coeficiente. Verificamos também que para x igual a m, que é a posição da aeronave 2, nós vamos ter y, que é a altura, igual a 0. Então, f de m igual a 0. Isso implica que a de m ao quadrado mais bm mais c, que é igual a m sobre 2, é igual a 0. Passando o m sobre 2 para o segundo membro e colocando o m em evidência, vamos ter m, que multiplica am mais b, é igual a menos m sobre 2. Podemos cancelar o m da seguinte forma e obter am mais b igual a menos 1/2. E temos mais um ponto notável aqui, que é o ponto da aeronave 3. Esse ponto é um ponto de x igual a 2m e y igual a m sobre 2. Então, f de 2m é igual a m sobre 2. Vamos calcular. Vai dar 4am ao quadrado mais 2bm mais m sobre 2, que é igual a m sobre 2. m sobre 2 cancela. Então, podemos colocar um m em evidência. Vamos obter o seguinte, e cancelar, né? Vamos obter que 4am mais 2b igual a 0. Então, temos esse sistema de equações. Da segunda equação, nós podemos tirar que b é igual a menos 2am, e substituindo na primeira equação, vamos ter que a é igual a 1 sobre 2m e b igual a menos 1. Agora, nós temos os três coeficientes. Então, nossa função f de x é igual a 1 sobre 2m, x ao quadrado, menos x, mais m sobre 2. Verificamos que não tem nenhuma alternativa com esse formato. Então, vamos ter que trabalhar esse formato. Vamos colocar 1 sobre 2m em evidência. Colocando a função f de x e 1 sobre 2m em evidência, vai dar f de x igual 1 sobre 2m, que é igual v, que multiplica x ao quadrado, menos 2mx mais m ao quadrado. Ora, x ao quadrado menos 2mx mais m ao quadrado, isso aqui é um produto notável, é x menos m ao quadrado. Então, a função fica f de x é igual a 1 sobre 2m, que multiplica x menos m ao quadrado. E essa aqui é o resultado da nossa questão. Então, a resposta correta, letra A. Maravilha. Questão trabalhosa, mas é simples de resolver. Vamos para a nossa próxima questão. Uma caixa d'água no formato de paralelepípedo reto retângulo, como ilustrado na figura abaixo, está inicialmente vazia.
abre-se um registro com capacidade de 100 centilitros por minuto para encher a caixa d'água. Quando ela está cheia, abre-se um ladrão com capacidade de esvaziá-la a 0,04 hectolitros por minuto e fecha-se simultaneamente o registro. A diferença entre o tempo de encher e o tempo de esvaziar a caixa d'água nessa ordem, em horas, é menor que 10, exatamente 10, maior que 10 e menor que 20, ou maior que 20. Então, temos aqui várias unidades diferentes. Aqui nós temos que reunir essas unidades. Tem que colocar tudo na mesma unidade. Então, por exemplo, as dimensões da caixa aqui, 100 centímetros, 0,02 hectômetros, 400 milímetros. Vamos colocar tudo para decímetro, porque de decímetro a gente consegue colocar para litro, porque 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. Então, vamos resolver. Então, está aqui a nossa caixa. 100 centímetros é igual a 10 decímetros. 0,02 hectômetros é igual a 20 decímetros. E 400 milímetros é igual a 4 decímetros. Vamos calcular o volume dessa cuba, dessa caixa, né? Então, o volume é o produto da altura, comprimento e largura. Então, vai dar 10 vezes 20 vezes 4. Isso aqui vai dar 800 decímetros cúbicos. E como 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro, então nós temos 800 litros para essa caixa. Vamos verificar a vazão para encher. A vazão para encher é de 100 centilitros por minuto. Ora, 100 centilitros é igual a 1 litro. Então, isso aí equivale a 1 litro por minuto. E a razão para esvaziar? A razão para esvaziar é 0,04 hectolitros por minuto. Isso daqui equivale a 4 litros. 0,04 hectolitros é igual a 4 litros. Então, é 4 litros por minuto. Então, vamos calcular os tempos. A vazão ela é dada pelo volume dividido pelo tempo, né? Tanto que você tem aí 1 litro por minuto, 4 litros por minuto. Para determinarmos o tempo, então o tempo ele é igual ao volume dividido pela vazão. Então vamos chamar de tempo 1, que é o tempo para encher, e tempo 2 é o tempo para esvaziar. Então, o tempo 1 vai ser o volume, que é 800, dividido pela vazão para encher, que é 1 litro por minuto. Beleza, é 1. Então, vai ser igual a 800. 800 o quê? Minutos, né? Então, eu vou levar 800 minutos para encher toda aquela cuba ali. Toda a caixa. Agora, vamos verificar o tempo para esvaziar. Vai ser 800, que é o volume, dividido pela vazão para esvaziar, que é 4 litros por minuto. Então, eu dividi por 4, que é igual a 200. Então, eu vou levar 200 minutos para esvaziar os 800 litros. Então, a diferença entre o tempo para encher menos o tempo para esvaziar nessa ordem é T1 menos T2, que é igual a 800 menos 200. Isso aqui é igual a 600 minutos. E 600 minutos dividido por 60, vou ter o resultado em horas. Isso aí equivale a 10 horas. Então, isso aqui é o resultado da nossa questão, exatamente 10 horas. Portanto, a resposta correta é a letra B, exatamente 10 horas. Maravilha? Coloque aqui nos comentários o que vocês acharam aí da resolução. Chegamos ao final de mais um vídeo. Obrigado pela sua audiência. Curta, comente e compartilhe. Se inscreva no canal para receber a divulgação de novos vídeos. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau.